Eram levados à presença de Jesus, que impondo as mãos sobre eles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Não temas, não desanime. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está no ar o programa Ao Cair da Tarde, com o irmão Júlio. Agora com vocês, programa Ao Cair da Tarde, com a apresentação do irmão Júlio, testemunho, palavra e a oração da fé. Prepare o seu coração, o programa vai começar em 5 segundos, aqui na Web Rádio Cristo Chama. 5, 4, 3, 2, 1. Soberano Deus, eterno, bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma tarde, te agradecemos porque antes que nós estivéssemos aqui, o Senhor já estava. Eu peço que o Espírito Santo nessa hora venha se fazer presente, ó Pai, alcançando a cada coração, que o Senhor venha nos usar como instrumentos teus, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Eu entrego esse programa nas tuas mãos, eu entrego cada vida que está nos ouvindo, ó Pai, e creio que essa tarde é tarde de milagre. Oh, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma tarde reunidos em teu nome, sabendo que tu és o maior de todas as coisas. Muito obrigado, Santo Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pode falar. Falei, o microfone está cortado. Pode falar. Já vou entrar com a senhora direto, tá? Já vou entrar cantando? Não. Cantando, né? Tá bom. Qual o louvor? É o número, eu leio e entro no louvor. Primeiro vai estreia. É. Tá bom. Primeiro faço a Qual o número leitura. 7? Número 7. Você está preparado? Pode tirar daqui, tá? Pra cantar assim também. Né? Pode tirar daqui, irmão? Pode tirar daqui? Pode. Pode puxar. Segundo seu querer.
A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Cristo Chama. Eu sou o presbítero Júlio, o amigo de todos os sábados aqui na nossa Rádio Cristo Chama. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação dos ouvintes da Rádio Cristo Chama, aonde quer que a transmissão da rádio esteja alcançando, né? E a transmissão da rádio alcança longe, graças a Deus. Muitos países, muitos irmãos, até de fora do Brasil, estão ligados todos os sábados no programa Ao Cair da Tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o presbítero Júlio do Ministério de Adoração Senhor Deus, pastor presidente, pastor Ivandro Silva, e sua esposa missionária Helena, que está aqui hoje na Rádio Cristo Chama. Irmãos, a transmissão pelo Facebook já está aberta, tá bom? Se você quer assistir o programa, pode acessar lá o Face da rádio. Rádio Cristo Chama é público. Qualquer pessoa pode assistir e ouvir o programa da Rádio Cristo Chama. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado aí a todos os irmãos que estão ligados na Rádio Cristo Chama. Nós fizemos várias chamadas durante a semana sobre o testemunho da missionária Helena, porque nós queremos promover não o homem, mas o reino dos céus. Queremos mostrar para o mundo que o Senhor Jesus não está morto e nem crucificado. Ele está vivo e continua operando até hoje como operava no passado. Amém? Cooperando aqui, missionária Helena, hoje com os trabalhos, a irmã Débora. A paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda à Rádio Cristo Chama novamente. Você que já veio e ministrou uma palavra. A irmã Débora já ministrou uma palavra e Deus colocou no coração da irmã um programa voltado para as mulheres em breve na Rádio Cristo Chama. A paz do Senhor, irmã. É um prazer receber a irmã, viu? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, ou a missionária Helena, é um prazer poder estar aqui hoje. Ao nosso presbítero Júlio, né, que está todo sábado com os irmãos. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa tarde, o prazer é todo meu. Porque o reino de Deus é a nossa prioridade, não é verdade? E eu creio que o Senhor ele tem coisas grandes para nos dizer essa noite e não vai ser diferente de outras oportunidades também, tenho certeza. O Senhor preparou hoje esse Glória dia para que nós, estivéssemos aqui em nome do Senhor Jesus. Você agora, ouvinte da rádio, você pode acompanhar todos os vídeos da Rádio Cristo Chama pelo YouTuber. Agora nós temos o canal da Rádio Cristo Chama, tá bom? Todos os vídeos, as pregações, tá bom? Que você gostou, você pode acessar o canal da rádio agora para ouvir, compartilhar, abençoar outros irmãos, tá bom? Até a ministração de hoje da missionária Helena agora está ao vivo pelo Facebook, mas assim que o programa terminar, já vai também para o nosso canal do YouTube. Falando tanto nela, irmã Helena, a senhora está de volta, a paz do Senhor, serva do Deus Altíssimo. A paz do Senhor, presbítero Júlio, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a todos os ouvintes, né, nessa tarde. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, porque o presbítero Júlio adora me ver chorar, né? Glória a Deus. Nós estivemos aqui da outra vez e foi uma choradeira só com testemunho, né, a qual o Senhor fez na minha vida. Estamos aqui hoje para dar mais uma palhinha, né, a respeito desse testemunho abençoado. Eu gostaria até de pedir, esclarecer aos irmãos que na primeira gravação nós já tivemos alguns erros técnicos e isso impediu que o vídeo fosse ruim para ir para o canal do YouTube e naquela ocasião também não gravamos pelo computador como está sendo gravado hoje, né? Já temos um áudio aqui de excelente qualidade que foi instalado aqui, está captando também o testemunho da irmã. E na ocasião também não tínhamos a transmissão ao vivo pelo Face. Então progredimos um pouquinho, né? Então a senhora vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmã Helena, eu gostaria então de já entrar direto com a senhora. Eu vou deixar a programação com a senhora dirige, a senhora prega, a senhora está nas suas mãos. Oh, glória! Em nome do Senhor Jesus. O que a senhora quer fazer? Presbítero Júlio é uma benção, né?
Nós vamos estar já entrando na ministração da palavra, né? Eu vou ler o trecho a qual nós separamos nessa tarde e logo após estarei ministrando um louvor, porque o louvor tira o fiozinho da barriga, né? A gente fica um pouco nervosa quando vai ministrar e o louvor nos acalma, né? Então nós vamos ler e vamos estar louvando e após estaremos já, né, explanando e também dando testemunho nessa tarde, né? Glória a Deus. Eu separei o trecho que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 24, que fala a respeito de uma mulher de grande fé, né? Que é a mulher cananeia. Marcos, capítulo 7, versículo a partir do 24, que nos diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Só até aqui. Nós vamos louvar ao Senhor e já estaremos explanando essa palavra, amém? Glória a Jesus. É o 7, né? Isso. Já pode botar? Pode. Posso ficar de pé? Fica como se ela quiser. É isso? Isso. A cabeça, Marcos. Seu baixinho. Né? Ou fica pra cá. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e me lembrava das promessas e lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui
Senhor. Glória. Ninguém pode contender contra o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, milho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Palmas, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se Ele quer abençoar, né? Ninguém pode contender com Ele, né? Louvado seja Deus. Amém. E nós estamos diante de uma história a qual verdadeiramente, né, aos olhos daquela mulher, aos olhos daquele povo, né, a qual aquela mulher pertencia, que era o povo cananeu, né, louvado seja Deus, aquela mulher, ela não teria como receber a tua bênção, a tua vitória da parte de Jesus, né? Louvado seja Deus, porque os cananeus eram um povo pagão e o Senhor vai deixar claro que Ele queria primeiro abençoar os filhos, que era Israel. Louvado seja Deus. E os cananeus era o povo pagão, a qual o Senhor, se fosse abençoar, seria, de repente, numa outra oportunidade. Mas a perseverança daquela mulher vai mudar a situação, vai mudar a atitude de Jesus, né? E é o que falta muitas vezes nas nossas vidas, é atitude. O Senhor muitas vezes quer ver, irmão Júlio, quer ver a atitude da nossa parte para poder fazer algo. Às vezes nós queremos algo, mas queremos tudo de mão beijada, né? Queremos receber sem esforço, mas o Senhor, Ele quer pelo menos que nós demonstremos esforço. E essa mulher, ela vai demonstrar esse esforço, né? A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele entra naquelas partes de Tiro e de Sidom e ele não queria ser visto. Jesus queria descansar, porque sabemos que Jesus, ele vivia de milagre, né? Onde ele passava, ele estava sempre muito ocupado, sempre trabalhando. E passando por aquele lugar, ele tenta, quem sabe, procurar um lugar para descansar. E aquela mulher cananeia, ela vai ouvir que Jesus está no lugar, aleluia, e ela vai atrás dele gritando, ou seja, Jesus, não vai ter como o Senhor descansar, porque eu preciso de um milagre. Louvado seja Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor, aleluia, olhe para mim. E aquela mulher, ela vai atrás de Jesus até ela conseguiu ter o objetivo, mostrando, aleluia, uma determinação, uma perseverança que falta em muitos hoje, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando essa mulher cananeia, ela chega até onde Jesus estava, ela fica gritando atrás dele. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, já fala que ela vem gritando atrás de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria descansar, mas tem alguém gritando. Aleluia, tem alguém pedindo socorro. A Bíblia diz que os discípulos vão falar para Jesus, mande que ela se cale. Louvado seja Deus, ela vem gritando, ou seja, até os discípulos já estavam incomodados com a situação daquela mulher, com o alvoroço que aquela mulher estava causando devido, né, à sua necessidade, porque quem conhece, né, a necessidade, quem está passando a necessidade, né, irmãos, é que sabe, né, louvado seja Deus, como é que tem que clamar, como é que tem que pedir, né, louvado seja Deus. E aquela mulher, ela estava com uma filha, não sei se era uma adolescente, se era uma criança, mas ela vai declarar que a tua filha está endemoniada. É interessante que essa mulher, ela vai
deixar um problema dentro da tua casa para ir atrás de Jesus. É interessante, aleluia, o comportamento dessa mulher, enquanto muitos, de repente, ficariam ali presos dentro de casa, mesmo sem ter o que fazer, sem ter como fazer, ficaria ali tentando dar o seu jeito. Aquela mulher, ela vai deixar o teu problema lá dentro de casa. Ela vai deixar a sua filha endemoniada, a sua filha possessa de demônios, quebrando tudo, e ela vai atrás da solução do teu problema. A Bíblia diz, aleluia, que ela deixa a tua filha lá e ela vai até Jesus. E ela, quando chega até Jesus, ela começa a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. O alvoroço dessa mulher foi tão grande que Jesus desistiu de descansar naquele dia. Porque ele olhou para aquela mulher e ele percebeu a necessidade do milagre. Louvado seja Deus. Aquela mulher, sendo cananeia, louvado seja Deus, ela já chega se prostrando. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já chega se prostrando aos pés de Jesus, aleluia. A Bíblia diz no versículo 23... Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, aleluia. O adorou dizendo: Senhor, socorre-me. As palavras daquela mulher, que nós já estamos no Evangelho de Mateus, né, que também tem a mesma história narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, é a mesma história, só que em Marcos fala com um pouco mais de detalhes, né? Louvado seja Deus. E Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele vai olhar para aquela mulher naquele momento ali de desespero, gritando, pois a sua filha estava endemoniada em casa. Louvado seja Deus. E ele vai dizer para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o Senhor, ele está dizendo que ele não veio para aquele povo. O Senhor está dizendo para aquela mulher: olha, eu primeiro tenho que atender os meus filhos, eu tenho que atender a Israel. Louvado seja Deus. Não é bom que eu deixe Israel esperando. Não é bom que eu deixe Israel para atender você agora. Louvado seja Deus, você faz parte do povo pagão, o povo que não acredita. Porém, aquela mulher, ela está atrás de Jesus, demonstrando a tua fé, demonstrando a tua perseverança. E nesse momento ela também vai demonstrar, além da tua fé, além da tua perseverança, ela vai demonstrar a tua humildade. Porque ela poderia já sair dali decepcionada, né? Talvez, né? Porque hoje em dia tudo é motivo, né? Para a pessoa largar Jesus, né? Verdade. Tudo é motivo. A pessoa está indo muito bem, de repente ela escuta uma palavra que ela acha que foi mais dura, ela já se entristece, ela se afasta, ela não quer ir mais à igreja. Mas aquela mulher, ela vai insistir e ela vai demonstrar toda a sua humildade agora. Louvado seja Deus, quando ela vai dizer: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus vai se compadecer da humildade daquela mulher. Aleluia, que está dando assim uma lição de fé. E muitas vezes nós precisamos ter humildade para receber da parte do Senhor. Muitas vezes nós precisamos ter perseverança. Louvado seja Deus. Jesus vai olhar para aquela mulher, vai olhar para a atitude daquela mulher que está ali insistindo nos pés do Senhor pela tua filha. E ele vai dizer: grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. A insistência daquela mulher, a perseverança, a fé, a humildade daquela mulher foram os degraus que ela ali conseguiu, né, subir para chegar até Jesus e chamar a atenção de Jesus. E na nossa vida, né, não é diferente, irmãos. Na nossa vida, aleluia, se nós não formos determinados, nós não conseguimos nada. Não conseguimos nada nem com Jesus.
A Bíblia fala também a respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela já tinha gastado todo o teu dinheiro. Ela já tinha ido em tudo que fosse, que desse para ela uma esperança, né? Ela já tinha ido. Mas quando ela percebe que Jesus está passando, ela coloca um propósito no teu coração. E aquele propósito vai fazer toda a diferença. Aleluia. Então, aleluia, muitas vezes na nossa vida nós precisamos ter propósito. Nós precisamos ter foco. Louvado seja Deus. E entrando assim no meu testemunho, na minha vida, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, um dia eu tive um grande problema também dentro da minha casa. O problema chegou no momento que eu não esperava. Eu não sei quanto tempo essa mulher estava com essa criança ou essa adolescente endemoniada dentro de casa. Mas quem sabe, ela teve um período em que essa criança era normal e de uma hora para outra o demônio se apossou daquela menina e ela passou a dar um grande trabalho àquela mãe. E nas nossas vidas também, muitas vezes é assim, nós somos pegos de surpresa por situações adversas. Situações que muitas vezes você não pede para entrar. Situações que muitas vezes você não sonhou, você não pensou em passar. Mas Jesus permite você passar para poder realizar a grande obra que Ele tem que realizar nas nossas vidas. E um dia, aleluia, eu já estava casada, quando eu estava com 4 anos de casada, eu me converti. Né? Eu era desviada dos caminhos do Senhor e já estava casada há 4 anos com o pastor Evandro, quando eu fui convidada a ir a uma igreja evangélica, e ali eu fui e gostei do culto. Eu fui a convite de alguém, não fui porque eu estava passando por situação difícil, porque, na verdade, até ali os meus olhos estavam fechados, porque eu me achava feliz, né? Eu me achava que não tinha problema. Então eu fui a convite de uma pessoa da família, e ao chegar lá, o Senhor falou muito comigo, eu senti a presença de Deus muito forte, pela primeira vez naquele lugar, e eu saí dali determinada a ser crente, a ser serva do Senhor. E a partir dali, irmãos, foi que a minha luta começou. E às vezes a gente se pega pensando, nossa, ia tudo tão bem, aí você se converte e parece que um negócio, né, estranho acontece. Vem uma tempestade do nada, mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito exatamente no que eu estou falando, que os meus olhos estavam tão fechados que eu não conseguia ver o problema que estava dentro da minha casa. Então, para mim, estava tudo maquiado, estava tudo às mil maravilhas. O meu esposo estava com mulheres na rua, estava nos bailes, estava nas bebidas, mas eu achava que estava tudo bem, eu não conseguia ver o problema. Mas quando eu fui para a casa do Senhor, que eu comecei a buscar a presença do Senhor, então eu comecei a olhar para a minha vida e comecei a olhar para o meu esposo, para o meu casamento, e vi que não estava nada bem. Estava nada bem. As coisas estavam estranhas. Por que estava estranha? Porque quando você se casa, você acha que o outro também se casou com você. Só que no meu caso, eu me casei e o meu esposo estava sozinho ainda. Porque ele agia como solteiro, ele tinha vida de solteiro. Né? Ele vivia nas farras, nos bailes, nas bebidas, nas mulheres. Então, muitas vezes eu estava casada, mas estava só. E aquilo começou a chamar a minha atenção, eu comecei a ver a necessidade de buscar pelo meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, 4 anos buscando a presença do Senhor, 4 anos após, aleluia, o nosso casamento começou a ficar muito ruim, porque o meu esposo, né, a própria Bíblia, ela diz que a luz ela não se dá com as trevas também não se dá com a luz, né? E o meu esposo já começou a olhar para mim já não mais com tanta satisfação. Por quê? Porque o que estava em mim incomodava, né? E aquilo começou a incomodar de tal maneira
que ele começou a pensar em largar a família, em largar casamento, largar tudo. Nós já tínhamos uma filha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, naquela peleja, eu comecei uma grande luta no meu casamento. Fazia, né? Tudo que o pastor falava para eu fazer, eu fazia. Né? Eu passei pelas águas, me batizei, fui batizada com o Espírito Santo, comecei a fazer a obra. E muitas vezes eu estava na porta da igreja e meu esposo passava de bicicleta, né? De camisetinha, bermudinha, e ainda dava um tchauzinho, né? Ainda dava um tchauzinho, eu dava um tchauzinho para ele e ele ia para a balada, ele ia para a bagunça. Né? E ali eu ficava em oração, eu evangelizando na porta da igreja, distribuindo folheto, louvado seja Deus. E às vezes chegava do culto, meu esposo não estava em casa, às vezes só chegava no dia seguinte, e eu continuava aquela trajetória, né? E aquilo foi me cansando. Eu comecei a fazer propósitos, o meu esposo começou a criar brigas por nada. Por nada ele criava uma briga dentro de casa. Quando ele queria sair, ele sabia que não tinha motivo para me deixar só. Então ele tinha que arrumar um problema, né? Porque sem problema, o que ele ia fazer, né? Então ele tinha que arrumar um problema. Então ele chegava em casa já disposto a arrumar um problema e era qualquer coisa era motivo. Era uma blusa que não estava passada, era uma comida que se não tivesse feita, tudo ele arrumava um problema. E dali ele pegava aquele problema e ia para a rua. Com isso, o nosso casamento foi se desgastando, e eu já não estava mais suportando aquela vida, né? Sozinha, às vezes, na madrugada, eu procurava o meu esposo e ele estava nas farras, né? Estava nas bagunças. E aquilo começou, assim, a incomodar o meu coração de tal forma que eu comecei a orar ao Senhor para o Senhor fazer alguma coisa, né? Porque estava difícil. E naquela confusão toda, aquele conflito todo, ele começou a falar muito de divórcio, vamos separar. E quando ele falava em separar, eu ficava doente, porque eu não me casei para separar. Eu me casei, ele me tirou da casa da minha mãe, né? E eu me casei para o resto da vida, para viver até que a morte nos separasse. E quando ele falava em separar, eu cedia a pressão dele. Se ele falava em separar porque ele queria ir para a rua, eu estava impedindo, eu deixava, eu liberava. Porque separar, para mim, era algo que não tinha como negociar. E uma certa vez, eu comecei a perceber que isso me atrapalhava muito. Porque eu era apegada demais a ele e ele não demonstrava, né? Retribuição àquilo. E aquilo começou a me fazer mal. De tal forma que eu comecei a orar ao Senhor, para o Senhor me dar estratégia para lutar contra isso, o que fazer. E quando foi um dia eu ouvindo uma mensagem numa rádio, nós vemos como que o programa de rádio evangélica é importante, né? Eu ouvi num programa na rádio evangélica, o pastor estava falando sobre o medo. Ele falava assim, qual é o seu maior medo? Eu liguei o rádio exatamente quando ele estava falando dessa maneira. Qual é o seu maior medo? Você precisa enfrentar o teu medo. E eu fiquei pensando nas palavras daquele pastor. E ele falava, se você tem medo de elevador, entra no elevador. Se você tem medo de altura, vai no prédio mais alto e olhe lá de cima. Você tem medo de escuro, enfrenta a escuridão. Qual é o teu maior medo? Enfrente o teu medo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Enfrenta o meu medo. Eu falei, Senhor, o meu maior medo é me divorciar. Porque eu tinha uma filha, eu não sabia como que eu ia lidar com essa situação. Eu falei, o meu maior medo é meu esposo me deixar. É ele se separar, ele ir embora. E ali o Senhor me deu uma estratégia. Eu abri um propósito com Deus no dia seguinte.
E eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor tem obra realmente na minha vida e na vida dele junto, o Senhor vai fazer algo. Mas se o Senhor não quer, o Senhor vai tirar ele para sempre. O Senhor vai tirar ele da minha vida para sempre. Faça segundo a tua vontade, Senhor. E eu abri um propósito naquele dia de jejum, de oração, quase que o dia inteiro. E eu falei, eu vou enfrentar esse medo. Eu vou enfrentar, é para enfrentar, Senhor, eu vou enfrentar. Mas o Senhor sabia que o que eu menos queria era a separação. Só que ele já vinha falando aquilo já há alguns anos. Falando sempre separar, separar, separar. Eu falei, eu vou enfrentar. E nós estudávamos juntos. Na mesma escola, a gente estava terminando o ensino médio. E quando ela chegou no término da aula, a gente entrou no carro e a gente estava meio brigado, né? E no carro mesmo, ele dirigindo, eu falei, Evandro, você sempre falou que você quer separar, você quer ser livre. Você ainda quer ser livre? Ele falou, é o que eu mais quero, ser livre. Porque ele achava que eu prendia muito ele, né? E eu falei para ele, ligada com o Senhor, eu falei com ele, então a partir de hoje você está livre. Irmão, só Deus sabe como estava o meu coração, apertado, né? Porque o meu esposo, ele foi o primeiro homem da minha vida, um homem que eu tive sonhos de casar, de ter filhos. Meu coração apertado ali. E ele parou o carro na hora e falou, como é que é? Eu falei, a partir de hoje você está livre. Ele falou, mas como assim eu estou livre? Não sei, você está livre, você não quer ser livre? Então, a partir de hoje, você vai tomar o mundo da tua vida e eu vou tomar o meu. E ele ficou assim, sem entender, irmãos. Porque foi a primeira vez que eu falei em separação, sempre quem falava em separação era ele. E ele ficou sem entender a minha reação ali. E ele ligou o carro novamente, foi até em casa, na velocidade. Quando ele parou o carro, eu entrei, ele me chamou lá no quintal, que nós estávamos com visita, e ele falou, o que aconteceu? O que houve com você? Eu falei assim, você vive falando em separar, eu cansei. Mas meu coração falava, Senhor, olha isso. Toma conta, toma a direção desse negócio. Se ele não quiser separar, é um sinal do Senhor. Eu vou lutar até o final. Porque ele tinha tudo ali para aproveitar a oportunidade. E ele falou, tá bom, então a gente divide a casa. Você fica com o quarto, eu fico com a sala. Eu falei, não. Eu vou ter que olhar para você todo dia. Não. Você vai pegar suas coisas, você vai embora, eu vou ficar com a casa. Porque eu saí da casa da minha mãe, então eu vou ficar com a casa. Lembrando, né, irmãos, que eu fiz isso debaixo de uma direção, né? Não quer dizer que todo mundo que vai fazer isso vai dar certo, né? Eu fiz isso debaixo de uma direção, debaixo de oração, de jejum, de propósito. E eu sabia que o Senhor ia me dar uma resposta naquele dia. E ali ele começou a dar várias ideias. E onde eu vou dormir então? Então, você fica com a sala, eu fico com o quarto. Eu falei, não. Mas onde que eu vou? Eu falei, não sei. Vai dormir no teu carro, vai dormir no teu trabalho. Eu não quero mais. Acabou. E ele respirou fundo naquele dia, irmãos. Olhou dentro do meu olho e ele falou assim, o que eu tenho que fazer para você mudar de ideia? E ali eu vi Deus. Eu vi Deus agir naquele momento, exatamente naquele momento ali. Porque ele tinha tudo para ir embora. Tinha tudo para ser livre, para ter a vida que ele queria ter. Mas ele me vem com essa proposta que me quebrou, né? Me quebrou, mas eu sabia que era algo de Deus. E eu comecei a colocar tudo em pratos limpos ali, comecei a falar tudo que eu queria. Eu quero que você tenha vida de casado. Eu não quero ser casada sozinha, eu quero que você me dê satisfação sim, quando você sair, que horas você vai voltar. Eu preciso saber, é uma preocupação, né? Como esposa, você chega, está tudo pronto,
por que que eu não posso ter isso? Pelo menos saber se você vai voltar, se você não vai, que hora você vem, aonde você vai. Eu preciso ser livre para servir ao Senhor, para ir para a igreja, porque ele atrapalhava muito a minha caminhada, né? E ali ele concordou com tudo que eu falei naquele dia. Concordou com tudo e ele falou, você tá mesmo fanática. Quer dizer que se eu mandar você escolher entre eu e a tua igreja, você vai escolher a tua igreja, né? Eu falei assim, não, eu vou escolher Jesus. Eu sempre vou escolher Jesus, porque é Ele que me dá essa força. Então, se eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu vou escolher Jesus. E tá bom. Então, esquece esse assunto, nós vamos ficar bem. Então, tá bom. Ficamos bem naquele dia, irmãos. Começou todo o trabalhar de Deus na minha vida e na vida do meu esposo, começou exatamente naquele dia. Naquele dia nós fizemos as pazes. Naquele dia eu engravidei. Porque casal é assim, né? Faz as pazes, é assim, né? Acaba o neném. Se fizer as pazes, ó, tem que fazer as pazes ligadas, né? É verdade. Não vem neném na história. Naquele dia nós fizemos as pazes. Naquele dia eu engravidei. Naquele dia a gente começou uma reviravolta na nossa vida. Eu engravidei e passaram-se mais ou menos uns 15 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida. Ele começou tudo de novo. Começou a fazer tudo de novo. Aprontar, sair, e começou a arrumar mulheres. E ali ele já começou ele já falar em divórcio, né? Ele estava meio encantado por uma jovem. E começou ele mesmo a falar em divórcio. E eu falei, Senhor, chega, não dá mais. Mas Deus estava no negócio. Aleluia. Porque, irmãos, às vezes aos seus olhos nada está acontecendo, mas tem um negócio no ar que o Senhor está fazendo e você não consegue ver. Você não consegue ver. Para você está tudo perdido, para você o inimigo está ganhando, mas não. O Senhor está trabalhando a teu favor. E naquele dia, a gente começou, então, novamente, as brigas voltaram, as confusões voltaram, e eu me descobri grávida. E quando eu me descobri grávida do meu filho mais novo, que é o Evandro Júnior, eu já tinha uma filha de 8 anos, a Priscila, né, que é a minha filha mais velha, e eu me descobri grávida agora do meu filho mais novo. E nessa de descobrir grávida, que eu falei para ele mesmo assim insistia em divorciar, em separar. Só que então nós começou todo aquele processo de pré-natal, né? Eu comecei a fazer o pré-natal e fazendo o pré-natal e ele, de um lado eu grávida, do outro lado ele falando em separação e do outro lado eu já querendo jogar a toalha porque eu não estava mais aguentando aquela situação humilhante. E fazendo o pré-natal, eu fui fazer os exames e quando eu fui pegar o resultado dos exames, o médico falou assim, olha, tem um exame que você fez que você vai ter que repetir. Quando ele falou que eu tinha que repetir, eu já fiquei desconfiada. Vai ter que repetir o exame de pré-natal. Tá bom. Fomos para a sala, ele recolheu meu sangue, volta tal dia para pegar o resultado. Mas eu muito desconfiada, né, para voltar. A gente mesmo brigado, eu pedi a ele para me levar ao hospital para pegar o resultado daquele exame. Porque eu estava desconfiada. Ele me leva de carro, não sei o que é, me leva. E ele, tá bom, me levou, reclamando muito. E a gente estava, irmãos, à beira do divórcio. Eu grávida, casamento por um triz. E quando chegou lá quando eu fui pegar o resultado do exame, o médico, ele falou, teu resultado não está aqui, teu resultado está lá na outra sala com a outra doutora. E aquilo para mim, como eu sou muito desconfiada, né, fiquei insuspeita. Tá bom. Deixei ele no pátio do hospital, me esperando. Fui para a sala da doutora a qual o médico falou.
E ao chegar lá, naquela sala, a doutora já me olhou, você é a Maria Helena? Eu sou Maria Helena. Maria Helena, como você sabe, você está com AIDS. Desse jeito. Sem pensar, ela deu aquela notícia. Eu grávida, irmão, meu chão se abriu. O chão se abriu ali. Se abriu ali porque o que vinha na minha mente, eu crente, já até aquela época, já há 8 anos, né, crente, aliás, há 4 anos crente, 8 anos casada, fazia a obra do Senhor, batizada das águas, batizada com o Espírito Santo, casada sem nunca ter traído meu esposo, procurando ser uma boa esposa. E a AIDS chegou na minha casa. Esse problema chegou na minha casa como o problema dessa mulher cananeia. Chegou na casa dela. Aquele problema se instalou ali, viu? Minha mente turbou. E aquela doutora olhando meu olhar de desespero, porque a AIDS, irmãos, quando eu peguei a AIDS estava começando. Não tinha tratamento, era pesquisa, tudo era pesquisa. Era tudo muito difícil e muitas pessoas estavam morrendo com a AIDS, como Cazuza, como outras pessoas que nós mesmos conhecemos, né? Amigos, estavam morrendo com a AIDS. Eu peguei a AIDS nessa fase da AIDS. Todo mundo que pegou AIDS nessa fase morreu. Laura Corona, Fred Mercury, todo mundo morreu. Não tinha cura. Exatamente. Nem o coquetel não existia. Era uma doença nova. Era terrível. Pegou o mundo de surpresa, né? E eu estava incluída nisso aí. E ali a doutora, quando percebeu que eu não sabia, que eu não sabia do resultado, que ela me deu aquele resultado achando que eu já soubesse. Então ela me acalmou, ela, você não sabia? Eu falei, não sabia. Ela veio com um copo d'água, me acalmou e ela falou assim, bom, Maria Helena, então vamos conversar. Você está com AIDS. O teu bebê vai nascer com AIDS. E nós íamos pedir o teu esposo para ele fazer os exames, mas procurando no laboratório, nós achamos um exame de 6 meses atrás do seu esposo. E ele também está com AIDS. Ele não te falou? Eu falei, não. Ele não me falou. Aí ela me fez várias perguntas. Você já traiu sua esposa alguma vez? Não. Você já fez transfusão de sangue? Não. Você já usou droga na veia? Não. Então você só pode ter pego tua esposa. E para entender isso, irmãos, para entender esse mistério, eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fiquei tentando achar Deus, irmãos, nessa história. Porque nessa hora, ou você entra em desespero total, ou você tenta achar Deus, entender, né, o porquê das coisas. E eu fiquei tentando achar Deus. Porque o meu esposo era ímpio. Só eu servia ao Senhor. Eu estava grávida, uma criança estava para vir ao mundo, já com uma doença terrível que estava matando, não sabia nem se ele ia viver, né? E a minha família, a minha casa estava toda tomada de AIDS. E aquela notícia me abalou, ela me orientou, olha, você vai começar a fazer uma série de exames, você vai ser acompanhada, você vai ter que tomar remédios. E foi preparando até o nascimento do meu filho. E ela falou, você vai ter que dar notícia para ele. Eu falei, tá bom, eu vou descer. Ele está no pátio me esperando. Eu vou conversar com ele e a gente sobe novamente. Tá bom. E quando eu desci, ele estava lá no carro. Eu vi o Walkman dele, desligado. E eu olhei para ele, fui na direção, ele já viu o meu ar de pânico. Porque não tem como você não se desesperar. A gente tenta, né,
Eu, pelo menos, tentei não pensar nada além do espiritual. Tentei trazer o espiritual, né, para a história, para eu poder me sustentar, né? E quando ele me viu, eu entrei no carro e ele perguntou: o que houve? E eu olhei para ele e eu falei: o que você fez? O que você fez com a nossa família? O que aconteceu? Falou: o que houve? O que aconteceu? O que aconteceu lá? O que houve? Eu falei: nós estamos todos contaminados. Eu estou com AIDS. Nosso filho vai nascer com AIDS e você já tem AIDS há 6 meses. Ele me falou. Irmão, os olhos deles se esbugalhou naquele momento. Olhando para mim, porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia da situação, mas ele não acreditou. Quando ele doava sangue, e nas últimas doações de sangue dele foi constatada a AIDS, mas ele não acreditou. Ele tanto não acreditou que ele continuou levando a mesma vida. Eu acredito que se nessa época ele tivesse despertado, talvez não tivesse acontecido comigo. Mas foi necessário para ele despertar. Porque, irmãos, meu esposo ele aprontava todas. Mas tudo que acontecia comigo de ruim por causa dele, ele achava que eu não merecia. Então Deus usou isso para salvá-lo. Deus usou a fraqueza dele para salvá-lo. Aquilo que ele tinha medo, Deus usar para salvá-lo. E ele ficou com os olhos arregalados dele. E agora? E agora? Agora nós vamos entrar no tratamento. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. E levei ele na doutora. A doutora conversou com ele, falou a situação real. E ele saiu dali muito sério. E ele já começou a falar em ir à igreja. Meu esposo nunca tinha pisado em uma igreja. Ele ia só para, às vezes, me deixar na igreja e ir embora, né? Ele falou assim: eu soube que lá na tua igreja tem uma corrente da saúde. Tu acha que se eu for lá, eu posso ficar curado? Assim, pode. Aí, mas será que eu posso ir? E se eu ficar curado, eu posso sair? Olha o interesse dele. Só queria cura. Só queria cura. Eu falei assim: não, eu acho que se você for com esse pensamento, você não vai ficar curado, não. Aí ele ficou pensando em 1000 coisas. Ele sugeriu que a gente tirasse a nossa vida. Eu falei: não vou fazer isso não. Nós vamos procurar aquele que dá vida. Nós não vamos tirar a vida. Ele falou: tá, eu vou para a tua igreja. E ele se determinou a ir para a igreja naquele dia. Naquele dia, ele pediu para eu quebrar todas as bebidas que tinha em casa. Ele saiu daquele hospital já com a mente diferente. O Senhor parece que deu um choque nele, né? Ele saiu daquele hospital com a mente diferente. E falou: quando chegar em casa, quebra tudo, tira tudo, não quero mais beber. Eu vou para a igreja. Cheguei em casa, nem pensei 2 vezes, né? Quebrei tudo, tinha um riozinho que passava atrás da minha casa. Quebrei tudo, joguei no rio, desfiz das garrafas. E quando ele chegou, não tinha mais nada em casa. Passou, acho, se eu não me engano, uns 2 dias e nós fomos para a igreja. Ele falou: eu vou aceitar Jesus, tá bom, vamos para a igreja. No caminho da igreja, o carro dele, o nosso carro bateu. Só o nosso carro que quebrou. Por incrível que pareça. O rapaz do carro da frente saiu, olhou, estava tudo inteiro, ele entrou no carro e foi embora. O nosso carro estava lá, para-choque todo no chão. Eu falei: pronto, e agora? Vai querer voltar para casa. Foi lá, catou os cacos, tudo, botou no porta-mala. Vamos para a igreja, glória a Deus. Vamos para a igreja, irmão. Ele aceitou Jesus naquele dia. Deus começou uma grande obra na vida dele.
mas eu passei por todos os processos que a AIDS pode fazer uma pessoa passar. Eu tive toxoplasmose no cérebro, eu fiquei paralisada, todo o meu lado direito paralisou de repente, eu não conseguia nem escrever, eu tive toxoplasmose nas vistas, onde eu não conseguia enxergar, eu enxergava embaçado. Para eu ler a palavra, eu tinha que ter a Bíblia na mente. Eu pedi às pessoas para abrir naquele livro e elas leem, e ali eu explanava a palavra. Mas o Senhor estava trabalhando. Em cima da minha enfermidade, o Senhor estava moldando meu esposo. É uma coisa que parece meio egoísta, né? A gente olhando assim, mas é o tratar de Deus. Não é porque eu era mais fraca, eu acho que eu era mais forte. Porque eu não sei que se fosse com ele, se ele suportaria. Mas eu passei por tudo, eu tive mais de 8 pneumonias grave. Eu vivia internada. Eu fiquei 20 quilos abaixo do meu peso, fiquei magérrima, no osso. Eu vestia PP, quando a AIDS tomou de tal maneira que eu só vivia doente. Eu tive suspeita de tuberculose por várias vezes, cuspia sangue, botava sangue pelo nariz. Eu andava encurvada de tanta dor que eu sentia. E meu esposo não tinha um resfriado. Meu esposo não tinha nada. Mas quando ele olhava para mim, a fé dele se renovava de tal forma que ele não queria largar mais esse Deus. Quando ele olhava para mim, ele via o retrato do que o mundo causou, o que o mundo tem, o que ele conseguiu no mundo. E aquilo ali o firmava mais. O meu esposo foi batizado nas águas e eu acompanhei toda a caminhada dele. Agora eu não ia mais sozinha para a igreja, agora eu ia com meu esposo. Mesmo enferma, a igreja toda em oração pela minha vida, mas nós íamos juntos para a igreja. O meu esposo, quando ele começou a caminhada, ele não sabia nem orar. E ali a gente se ajoelhava e eu ensinava ele a orar. Você ora assim, fala assim. E ele foi crescendo. Meu esposo foi batizado com o Espírito Santo, irmãos. Meu esposo me pediu perdão por todas as traições, os adultérios. E foi muito difícil. Porque eu descobri que eu não conhecia meu esposo. Eu entendi por que os meus olhos se abriram, né, quando eu fui para o Evangelho, porque realmente tinha algo que maquiava a minha vida de tal maneira que eu não conseguia ver quem era ele. Né? E ele falou das traições, todas as traições dele. E eu descobri muitas coisas que me deixou muito ferida. Mas, mesmo ferida, eu tentava botar Deus na história. Eu não acreditava que aquilo ali não tinha propósito de Deus. Eu não conseguia ver a minha vida, a vida dele, como algo só o inimigo tratou. Não conseguia ver assim. Eu falava, não, Deus está nesse negócio. E ele se converteu de verdade. O meu esposo, ele não tem nada do velho homem. Ele me pediu perdão e para mim foi muito difícil dizer eu te perdoo. Porque foi muitos adultérios com pessoas tanto conhecidas como desconhecidas para mim. Mas quando ele falou, você me perdoa, ele sabia que ali eu podia dizer, não, acabou aqui. Porque a própria Bíblia me daria respaldo para isso. Mas eu olhei para ele e o Senhor só falava no meu ouvido, é uma alma. É uma alma. E eu tive que ser forte ali, engolir o meu orgulho ferido, minhas mágoas, minhas tristezas, e olhar nos olhos dele e falar, não, olha, não posso dizer que eu te perdoo, mas eu acho que o tempo, os frutos na tua vida
vai trazer esse perdão, né? E foi uma fase difícil para mim, porque além das enfermidades, tinha as lembranças, né, dos momentos em que ele poderia estar me traindo, porque a gente assim, nossa mente trabalha, né? E a minha mente ficava fervendo. E às vezes um abraço dele já me fazia lembrar o que ele fez, né? E aquilo me trazia dor, me trazia angústia. Mas o meu esposo, irmãos, ele mudou de tal maneira que o velho homem desapareceu por completo. O meu esposo largou tudo, largou as mulheres, largou as bebidas, largou os bailes. Meu esposo passou a viver para o Senhor e para a sua família. E nossa casa, até o clima de dentro de casa mudou, porque agora nós falávamos a mesma língua, né? Era palavra, era louvor, né? Então tudo mudou, tudo ficou diferente. E com o passar do tempo, irmãos, aquelas lembranças elas foram sumindo. Aquela dor já não passava de lembrança, não passava de uma coisa que aconteceu, né? Porque eu costumo dizer que o perdão não é amnésia. Você não esquece o que aconteceu, né? Mas o perdão é você lembrar sem sentir dor. É você poder conviver com aquela pessoa sem lembrar dos traumas, sem que aqueles traumas te façam mal, te traga prejuízos na sua mente, no seu subconsciente. E isso aconteceu comigo. Eu consegui perdoar o meu esposo completamente por causa dos frutos que ele deu, né? Os frutos de arrependimento na vida dele. O meu esposo, nós éramos da Igreja Universal, nós fomos batizados lá na Igreja Universal, nos convertemos lá. Mas um ano depois, o meu esposo não se adaptou à igreja, porque o meu esposo ele era tão mundano, irmãos, que ele tinha uma necessidade de estar numa igreja que cobrasse mais mudança dele. Porque nem ele acreditava que ele poderia ficar firme, né, numa igreja que não cobrasse tanto dele, mesmo que a igreja fosse boa. E ali ele começou a caminhar para a Assembleia de Deus. Ele foi para a Assembleia de Deus. Depois de um ano que ele foi, eu fiquei observando se ele realmente estava firme ou se era fogo de palha, né? Para poder ir com ele, porque ele era novo convertido e eu já estava no Evangelho há 4 anos, 5 anos, né? Depois desse ano dele, 5 anos, e eu fiquei observando e ele foi crescendo no Evangelho, foi crescendo, só vivia lendo a Bíblia, indo para os montes, para as orações, eu vi ele crescer e ali eu fui acompanhar o meu esposo na Assembleia de Deus. Um ano depois, eu já estava com meu bebê, o meu filho nasceu com AIDS, o meu filho passou por vários processos, né? Quando ele nasceu, eu não pude ficar com ele como as mães normais, né? Ficam com seus bebês. Eu não pude amamentar o meu filho, foi me dado remédio para cortar o meu leite, mas ele nasceu com AIDS. Meu filho vivia sendo alvo de pesquisa, porque era AIDS, era uma doença nova, precisava ser pesquisada e aquilo me matava. Ver o meu filho todo espetado de agulha no pé, agulha na cabeça para fazer exames, aquilo cortava o meu coração. E foi quando eu comecei a caminhar para a Assembleia de Deus e eu já estava, né, em todos esses processos. A minha filha de 8 anos, agora estava com 9 anos e pouco, ela muitas vezes teve que ser a dona da casa, porque eu ficava meses internada, meses fora de casa. E ela teve que ser a mãe do meu filho mais novo, né, o Evandro Júnior, porque ela tem 8 anos de diferença. E ela cuidava dele, cuidava da casa, ela dava mamadeira, trocava fralda, dava banho. Com 8 anos, 9 anos, minha filha era uma dona de casa. Cuidava dos afazeres enquanto meu esposo ia trabalhar. Meu esposo não tinha nada. Não tinha uma dor de cabeça. Eu tinha tudo. Magra.
todo mundo que olhasse para mim falava, você está doente. Eu falava, não, só estou magra. Porque eu não aceitava a palavra de derrota. Se fosse para me dar a palavra de derrota, eu preferia que nem falasse, né? Mas as pessoas, às vezes, né, elas parece que não têm muita noção das coisas, né? Parece que tem prazer de te ferir. Tá vendo que você tá mal. Quando você tá mal, você precisa de uma palavra que te levanta. Mas tem pessoas que têm prazer em olhar para você e te arrasar, né? Eu já fui chamada de fruta bichada por um obreiro, né? Tudo porque eu fui fazer um trabalho de assistência social e o trabalho não deu renda para a igreja. Não deu a renda que eles gostariam que desse. E aí o obreiro me chamou e ele falou, irmã Helena, eu posso ser sincero com a senhora? Eu falei, pode, mas eu não imaginei do que ele ia falar. Ele falou, sabe por que não deu resultado? Eu falei assim, não sei não. Mas irmã já viu uma goiaba madura? Eu falei, já. Já viu quando ela está muito bonita por fora, mas está bichada por dentro? Assim é a senhora. Aquele obreiro falou isso para mim. O meu olho encheu d'água, porque eu estava fazendo uma obra com tanto amor, tanto coração ali, né? Cabeleireira ali. Meus olhos se encheram d'água. Ele falou assim, é por isso que não deu certo. Por isso que o trabalho não prosperou. Eu achei que é bem assim. Não prosperou por causa dele. Com esse coração, com esse pensamento. Pois é. E aí eu fui para a igreja, dobrei meu joelho e orei. Falei com Deus, eu não recebo essa palavra, Senhor. Eu não sou uma fruta bichada, Senhor. Eu sou fruto da tua obra. E o Senhor me sustentou naquele dia. Fui para casa. Não fiquei magoada com o irmão. Continuei no grupo de evangelismo. Ele era meu líder. Continuei no grupo. Continuei fazendo a obra. Mas aí meu esposo saiu e acabou que eu saí também um ano depois. E nós foi um processo muito longo. O processo, a gente fala hoje aqui, talvez 2 horas e meia, 1h30 de programa, mas foi um processo que durou anos. Eu durei nesse processo mais ou menos uns 4 ou 5 anos nesse processo de enfermidade. Até que um dia eu fiquei tão enferma, que eu fiquei internada às pressas. E a doutora chamou a minha família. Chamou meu esposo porque eu não queria medicação. Eu não queria tomar remédio porque eu achava que se eu tomasse remédio eu estaria negando a fé. Eu tinha isso na minha mente. Eu não aceitava tomar nenhuma medicação e eu fui definhando. E a doutora chamou minha família porque eu estava muito mal, sem força nem para andar. E ela falou para o meu esposo e falou para minha irmã, a missionária Marilene, que também já pregou aqui na rádio. Falou, olha, se ela não se cuidar, ela vai morrer. Ali a doutora me desenganou. Falou, olha, ela está muito mal. E passou um tempo, a doutora que ela estava me atendendo periodicamente, passaram-se uns dias e ela foi naquela enfermaria. E ela me olhou e ela falou, Maria Helena, você está muito mal, Maria Helena. Ela falou assim, olha, você precisa se cuidar. Você não é crente? Eu falei, eu sou crente. E essa doutora é católica. Até hoje ela é católica. Mas ela conhece o nosso Deus, né? Para ela ter falado dessa forma. Eu ouvi da voz de uma católica. Ela falou, você não é crente? Eu falei, sou. Ela falou assim, olha só,
O mesmo Deus que pode te curar sem tomar remédio é o mesmo que pode te curar tomando remédio. Isso não muda o poder do seu Deus, não. Irmãos, eu acho que eu precisava ouvir aqui. Porque nesse tempo todo eu não tomava uma medicação e a AIDS estava matando e eu estava realmente morrendo. Eu sentia, eu via coisas, né? Via coisas na parede, tinha aquela sensação estranha de que a morte realmente estava se aproximando de mim. E eu tinha medo. E eu ouvi aquela conversa dela com meus familiares. E eu falei para o meu esposo, eu não quero morrer. Ele falou, você não vai morrer. A partir de hoje eu vou mudar minha atitude. Até aqui eu não tomei remédio, olha como eu estou. Se o Senhor quisesse me curar, Ele já tinha me curado. Sem tomar remédio. Mas se Ele realmente pode me curar, Ele vai me curar tomando remédio. Eu comecei a tomar as medicações. Todas as medicações eu comecei a tomar. Entrei no coquetel. Entrei em tudo. Todos os remédios, todos os procedimentos, os exames mensais. Era mensalmente eu tinha que estar ali. E às vezes internava, às vezes tinha que estar no médico. E ali, fazendo o tratamento e tomando as medicações, eu comecei a melhorar. Comecei a ganhar peso, meu semblante mudou, passaram-se as dores, passou tudo. Quando eu tive toxoplasmose, a minha doutora falou, olha, você vai ter que tomar medicação o resto da tua vida para toxoplasmose. Porque a toxoplasmose ela é um germe. É um germe que ele se aloja no teu corpo. Ele escolhe uma parte do teu corpo para se alojar. Ele escolheu o meu cérebro. Eu comecei a ter vertigem, desmaio. Tira essa capinha que está atrapalhando a senhora. E... Está atrapalhando? Não? E quando eu fui internada, quando eu fui para internar, os médicos fizeram ali uns exames, né, bateram uma tomografia e o meu cérebro estava todo picotado desse germe, que ele estava caminhando, onde ele parava, ele comia um pedacinho. E o meu cérebro estava todo picotado. Por isso eu tive esse problema, né, de paralisia do lado direito. E a doutora falou, você vai tomar uma medicação pro resto da tua vida. Eu falei, tá bom, seja como Deus quiser. Eu comecei a tomar aquela medicação. Tomava aquela medicação e eu fui melhorando. E naquela consulta mensal, uma das consultas que eu fui, a minha doutora falou, Maria Helena, você foi curada da toxoplasmose. Você nunca mais vai precisar tomar remédio. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. E quando foi um dia eu estava sentindo umas coisas estranhas na cabeça, eu voltei à consulta e eu fui conversar com ela. Eu falei, doutora, será que a toxoplasmose está voltando? Ela estava escrevendo e ela parou na hora. Ela olhou dentro do meu olho. Ela falou, Maria Helena, você foi curada da toxoplasmose. Aquilo foi para mim como um tapa no meu rosto, porque uma pessoa, né, que tinha tanta fé como eu tinha, né, estava ali, tipo que, né, duvidando, né, do que o Senhor já havia falado que tinha me curado, né. Eu falei, não, tá bom, pedi perdão ao Senhor, perdoa, Senhor. Eu nunca mais tive a toxoplasmose. Naqueles tratamentos todo mensal, passei a ter tratamento de 2 em 2 meses, depois passou para 3 em 3 meses, passou para 6 em 6 meses, e agora é praticamente de ano em ano eu tenho que fazer consulta médica, né? Porque eles não acreditam na cura, mas o Senhor me curou. O Senhor me curou e eu creio nisso. Através do meu filho, quando ele estava com quase um aninho, um pouco mais de um ano, ele teve uma tuberculose muito forte, uma pneumonia muito forte. E
eu recebi uma revelação do Senhor, através de um vaso de Deus, falou, olha, eu vejo o seu filho dentro de uma caixinha de sapato, corre com ele para o hospital. Eu cheguei no hospital com aquela criança, os médicos examinaram e falaram, olha mãe, se você não trouxesse hoje o teu filho, ele não amanheceria vivo. Porque só tem uma manchinha branca no pulmãozinho dele, que é o que está sustentando ele vivo. Vamos ter que internar às pressas. Internou meu filho, como tudo era AIDS, foi aquele alvoroço no hospital. Mais exame daqui, aí eu ficava com ele, né? Exame daqui, exame dali. Até que começou uma epidemia no hospital, aquelas de doença, e eles nos liberaram para esperar os resultados em casa, mas nós já estávamos mais de 15 dias internados com aquela criança, e eles querendo saber, querendo investigar, né, a AIDS, e eles falaram, olha, como está tendo essa epidemia no hospital, vamos liberar vocês para casa, vocês vão aguardar o resultado do exame em casa. E tá bom. Liberou a gente. Fomos para casa e começamos a fazer a obra. Eu e meu esposo fazendo a obra, né? Onde o Senhor mandava a gente ia. Fazendo a obra para baixo, para cima, juntos. E o Senhor trabalhando, e eu me recuperando, né, de tudo. Meu filho também, meu esposo também. Quer dizer, doente em tratamento, fazendo a obra. Fazendo a obra. Crente bonzinho não quer nem trabalhar. Não quer fazer nada para o Senhor. Verdade. É? Cheio de desculpa, né? Só desculpa. Mas eu presbítero Júlio, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre, até falo isso para as obreiras lá da igreja, né? Diaconisa Lorena, as irmãs. Quando eu tô mal, me bota para fazer a obra. Quando eu tô mal, eu gosto de fazer a obra. Porque a obra me tira todo o tempo de preocupação. Então eu não me preocupo com o que está acontecendo, eu realmente entrego nas mãos de Deus. E nesse período eu estava muito mal. E eu fazia a obra com todas as minhas forças, fazia mesmo, levava as pessoas para a igreja, evangelizava, ia nas casas, fazia oração nos lares, entregava folheto. Eu falava para as pessoas, Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. E eu fazia com amor, eu tinha essa convicção. E até hoje eu sou assim. Quando eu estou com um problema, alguma coisa está demais, eu falo, hoje eu vou dirigir culto. Falo pro meu esposo. Vou dirigir culto, hoje se tiver que pregar, eu prego, né? Procuro uma ocupação. Porque o Senhor trabalha na minha vida assim, né? E quando eu vou ver, o Senhor já deu a vitória. Graças a Deus. E esperando o resultado em casa, o tempo passou e chegou o resultado em casa. O resultado dos exames, né? E a gente ali, meu esposo recebeu o correio e levou aquele envelope para casa e falou, Helena, chegou o resultado dos exames. Vamos abrir. Chegou a hora da verdade. A hora da verdade. Jesus versus AIDS. E agora, irmã Débora? Fala aí, irmã Débora. O poder de Deus, ele é sobrenatural, né? Só vitória. Só vitória. Você escutou, irmã Débora? Tá quietinha aí, viu? O sobrenatural de Deus, ele existe. Verdade. Amém. Quando chegou aquele resultado, aquele envelope, aí nós, ansiosos, né? Abrimos aquele envelope, curiosos, e começamos a fazer a leitura. E estava escrito HIV negativo, para a glória de Deus. Só vitória? Aquilo ali, para mim, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. O meu filho, o Evandro Júnior, foi totalmente curado. Ele nasceu com AIDS, mas foi curado. Meu filho, ele nunca se desviou do Evangelho. Ele vai fazer 23 anos em sexta-feira próxima. Né, faz 23 anos. Meu filho, ele toca todos os instrumentos sem nunca ter tido aula. Desde bebê. Eu tocava pandeiro, foi para bateria, a gente ia para as igrejas, eu ficava agoniada, porque ele, pequenininho, ficava lá no meio dos instrumentistas, mas tu vai atrapalhar, mas ficava lá até ele pegar na bateria. Da bateria ele foi para a guitarra, né? E ele queria quero um violão, eu quero um violão. Tu não sabe tocar violão? Eu sei tocar. Pegou uma guitarra velha lá,
Eu falei, ó, se você tocar um hino nessa guitarra velha e eu identificar, eu te dou um violão. Mas eu achei que ele não sabia tocar. Perdi o violão. Ele começou a dedilhar lá. Espírito, Espírito, que desce como fogo. E eu identifiquei aquela música. Eu falei, Evandro, dá um violão para ele. Porque ele sabe tocar a guitarra, né? Então ele sempre foi assim muito de Deus, né, na vida dele. Hoje ele é casado, né, com a minha nora Carol. Beijo, Carol. Né, minha nora, que é uma bênção, né? Que nos acompanha também no nosso ministério. Uma bênção. Não, só não tem filho, não quer me dar neto, né? Mas fazer o quê, né? A gente espera. Na hora certa. Na hora certa vai chegar, né? Não quer me dar neto, mas de vez em quando ela bota umas brincadeiras aí no Face, sabe? Mas vai chegar, né? Já estão casados, se eu não me engano, faz 2 anos, né? Ano que vem. Faz 2 anos que estão casados e são uma bênção. Meu filho é uma bênção na minha vida. Né? A minha filha mais velha hoje se encontra desviada, mas eu creio que há um tratar de Deus na vida dela. Deus vai tratar, eu espero isso, né? Uma levita da casa do Senhor, né, irmãos? Porque tem sempre algo que o Senhor nos permite para nós, né, ali utilizar a nossa fé, exercitar a nossa fé, né? É o espinho da carne, né? No momento, a minha filha é o meu ponto de exercício de fé todos os dias, né? A Priscila, orem por ela, a Priscila Varenga dos Santos, né? É uma bênção, uma levita abençoada, mas está, né, afastada dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, esse é o meu testemunho. Eu tive o meu casamento restaurado. O meu casamento, quando meu esposo se converteu, a gente estava com 8 anos de casada, né? Nesses 8 anos de casada, a gente estava por um triz, né? Estava o casamento desmoronando, tudo acabando. Hoje nós temos 31 anos de casado. Meu esposo foi a diácono, depois ele foi a pastor, foi consagrado a pastor. Hoje ele é pastor-presidente do nosso ministério, Ministério de Adoração Senhor Deus, pastor Evandro. Ele é uma bênção, irmãos. Hoje o meu esposo, ele é aquele tipo de homem que me bajula. Faz tudo que eu quero. Quando eu penso... E é exagerado, né? Se eu falar que eu quero comer uma melancia, ele com a melancia enorme. Acho que eu vou devorar uma melancia inteira. Procura fazer todas as minhas vontades, né? É um homem abençoado, irmãos, que tem o carinho das ovelhas. Hoje as pessoas vão na minha casa, elas percebem, né, a nossa harmonia, né? A gente se trata sempre com muito carinho, a gente não briga, não tem discussões, né? E o nosso casamento é uma bênção. Deus, ele quando faz, ele faz perfeito, né? Perfeito. Ele não deixa nada para trás para que não haja nenhum tipo de acusação. Quando Deus faz, ele faz. E esse testemunho só serve para edificar cada dia mais, né? A nossa fé aqui está ouvindo. Verdade. E da irmã, né? De ter uma história de vida que não é para qualquer um. Eu costumo dizer que Deus, ele não dá qualquer história para qualquer pessoa. Verdade. É verdade. Hoje nós aconselhamos muitas irmãs, né? Eu aconselho muitas irmãs. Muitas falam que não suportaria, né? O que eu passei, não suportaria. Mas Deus realmente sabe como fazer, como tratar, né? E como Ele não dá nada além das nossas forças, né? Com certeza, se você não suporta, Ele não vai te dar. Ele deu para mim porque Ele viu que eu acho que eu poderia suportar, né? Como suportei. Né? E hoje nós somos uma bênção, né? Nosso ministério, nossa família, nosso lar, né? É bem aconchegante, as pessoas gostam de estar na minha casa, que antes não gostavam, né? Porque uma casa de briga, quem gosta de entrar numa casa de briga, né? Onde tem discussões a todo tempo. Ainda mais naquela época. Acho que o pessoal não dava nem um abraço no Aidético, né? Não, é verdade. Quando a AIDS apareceu, meu Deus do céu, só foi morrendo. Lauro Corona, fulano, tal, só foi morrendo. O pessoal não dava nem um abraço no Aidético. É verdade, o preconceito muito grande, mais uma prova de que o dinheiro ele não compra. Não compra. Não é que o dinheiro, às vezes a gente confia naquilo que nós temos e deixamos de confiar naquilo que é verdadeiro, que é o nosso Deus. É verdade. Verdade. E a AIDS, ela veio assim
com toda a força, né? E nós éramos sozinhos, porque a família dele não era cristã. A minha família era cristã, mas morava distante, que a gente morava em Belford Roxo, né, no Parque São José, minha família em Niterói. Nós revelamos para minha família foi um baque, foi um susto, mas todos nos apoiaram, nos abraçaram, né? A minha mãe, que o Senhor levou esse ano, né? Ela nos acompanhou muito. Muitas vezes aquela velhinha ficou comigo no hospital. Eu falava, mãe, vai para casa, mãe. Ela ficava ali, debruçada na cama comigo. Não, não vou sair daqui não. Vou ficar com você, né? E a minha irmã também, a missionária Marilene, acompanhava no hospital, sempre dando uma assistência em casa. Mas assim, amigos, vizinhos, a gente não tinha como contar, como abrir, né? Porque nem todo mundo entende. Então, quem sabia era a minha família e as pessoas da igreja e do grupo, e deu no que deu, né? Até de fruta bichada eu fui chamada dentro da igreja. Então, né, não dava para falar para muita gente, né? Mas o Senhor, irmãos, quem tem o Senhor tem a maioria. Às vezes você se sente sozinho dentro de um problema, no meio de um furacão, mas você não está só. Você tem o Senhor. E quem tem o Senhor tem a maioria contigo. Né? Às vezes fica naquela dependência de ter alguém. É bom ter amigos, mas nem sempre você vai ter amigos do seu lado. Não é toda situação que você vai ter amigos do seu lado. Né? Mas o Senhor, Ele colocou a minha família, né, algumas poucas pessoas assim da igreja que nós congregávamos conosco, e nós assim superamos todos os obstáculos, todos os problemas para chegar onde nós chegamos. Hoje nosso ministério tem 13 anos, né, fez 13 anos esse ano. O nosso pastor, presidente, pastor Evandro, é uma bênção. Nós temos também ali a igreja ali do Corte 8, né? E abrimos também uma lá em Uberlândia, que é difícil, né? A obra, né? Espinhosa, mas é prazeroso. E as pessoas se espelham, né? Se espelham no nosso testemunho, né? Então, esse é o meu testemunho, né? Eu não posso dizer ainda, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque falta minha filha. Mas eu acredito que brevemente eu vou estar falando, eu e minha casa completamente servimos ao Senhor. Que os irmãos guardem esse testemunho no teu coração, e assim como a mulher cananeia, seja determinado, perseverante, tenha humildade e tenha fé. Amém.